Bom dia. Bom dia. Espera um pouco. Eu preciso colocar isso mais alto. Foi para gravar. Já tá. Ah, já tá. Depois automático. Vamos lá? Eu acho... Só explicando, bom dia. Antes de começar, o que a gente geralmente faz, a gente vai recomeçar o livro todo, tá? Agora que a gente começou aqui no Zoom. Então vamos reler bem do comecinho mesmo, que tem bastante coisa interessante, mesmo antes dos contos. E daí a gente geralmente lê mais ou menos meia hora e depois discute sobre o que leu. Ou a gente para parte por parte, aí depende de como que é. Nessa primeira parte, eu imagino que a leitura é mais seguida, então a gente lê um tanto e daí fala sobre, né? Interpreta o que cada um achou, e todo mundo fica à vontade para participar, se quiser comentar alguma coisa. Se quiser só escutar também, fiquem à vontade. Eu vou desligar o microfone de todo mundo, tá? Enquanto a gente está fazendo a leitura, mas quando quiser, é só reconectar o microfone, é só ligar, só ativar e falar, sem problemas. Pode? Vamos começar? Pelo prefácio? Pode ser. Começa? Você começa lendo? Começo. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Larissa Píncola. Introdução. Cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade.
Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirada em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, Canis rupus e Canis rufus, são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daqueles que não os compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas, como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. Mi, fecha o seu microfone. Não é o seu? A mulher selvagem passou pelo meu espírito 2 vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana tipicamente passional, e a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próxima à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta, e meu único desejo era o de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras, eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite, e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contos de índios, trilobites da terra preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verde esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se,
me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Hambre del Alma, a canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto hondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais, até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, o intuitivo, o sexual e o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase 2 décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres, que começaram como forças poderosas e naturais em párias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe, e ainda mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self instintivo inato. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas
porque essas exalas palavras, mulher e selvagem, criam chamar o tocar a la puerta, a batida dos contos de fadas à porta da psique profunda da mulher. Chamar o tocar a la porta significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecidos do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão também, temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas, e também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido. Todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. Nós a vemos sempre que a vemos, o que ocorre por toda a parte. Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes, uma palavra, uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Aí ela se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar, um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas que acabamos por seguir nossa natureza selvagem. É então que saltamos floresta dentro, em meio ao deserto ou à neve, e corremos muito, com nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde.
Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvos para as atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual direito a crescer e vicejar. Agora, seu cansaço do final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, num emprego ou num estado de espírito pequenos demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Quer continuar, Mi? Mi? Posso? O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra, 7 oceanos do universo, bosques distantes ou a amiga. Na psicanálise, a partir da perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. No entanto, por ser tácita, presciente e visceral, entre as cantadoras, ela é conhecida como a natureza sábia ou conhecedora. Ela é às vezes chamada de mulher que mora no final do tempo ou de mulher que mora no fim do mundo. E essa criatura é sempre uma megera criadora, uma deusa da morte, uma virgem decaída ou qualquer uma de uma série de outras personificações. Ela é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá fora na floresta ou no deserto, vagando e procurando. Na realidade, no inconsciente psicoide, a camada da mulher selvagem emana. A mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade, aqui na Terra recebe muitos nomes, não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos da sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço no pensamento e sentimento dentro de nós. Assim, ela virá, e se for valorizada, permanecerá. Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de rio abajo rio, o rio abaixo do rio, la mujer grande, a mulher grande, luz de la abis, luz do abismo. No México, ela é la loba, a loba. La huesera, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de, não sei falar isso, o erdoben, aquela dos bosques,
e Rosomac, o carcajó. No idioma navarro, ela é Naashei, Asdarra, a Mulher-Aranha. O que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é Humana del Niebla, o ser de névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é Amanetarasu Omikami, a força espiritual que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de Dakini, a força da dança que produz clarividência dentro das mulheres. A lista continua e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro, alma ou um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão, e grande parte dos seus dias é passado num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui, agarram-se a coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos o contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada. Seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtudes de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não é domesticada, é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas sua essência, ela não muda. Ela é o que é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentidos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas e brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que a debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que ainda que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível.
Uma psicologia que ignora esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou falta dela na psique objetiva, no eixo do ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descreveram com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com força da selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos aspectos ou dos seus deuses, isolar-se da própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse lugar mais seguro para quem perdeu os seus próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante de autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e a qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído numa armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis e incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando a vida das mulheres estão em êxtase, tédio,
Já está na hora da mulher selvática aflorar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, maestra, passamos a ver não com 2 olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada, fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo elementos para a cura, traz tudo o que a mulher precisa saber, ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto veículo quanto destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar do oeste para o leste. Agir como uma louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações desse corpo, falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. Vamos falar um pouco? Vamos. Ou eu vou até um... Deixa eu terminar, então tem um asterisco daqui a pouco, aí eu paro no asterisco, que é uma conclusão de um... Tá. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa seu rastro no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideia, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora de ciclos. É à procura dela que saímos de casa. É à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. É a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. É a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde posso senti-la? Onde posso encontrá-la?
Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, nas salas de reuniões, nas fábricas, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, nas universidades e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima do oceano, está no câmbio das árvores, que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente, tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós, numa fila, e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono, ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem as suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de semíneas e apojaturas, numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma de nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova inefável numen feminino. Numa existência é paralela à dela. Nossa existência é paralela à dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ensinarmos por a sua presença quando dela estamos separadas. Essas são as manifestações de ela ter passado por aqui. Angustiante, aliviante, traz bastante emoção para mim, né? Ler tudo o que muitas vezes não nos permitimos viver, por tudo que passamos e por tudo que é a beleza de ser essa mulher selvagem, né? De poder ser e expressar tudo que ela tem. Muito interessante. Eu arrepiei várias vezes aqui, eu acho muito legal como ela fala, né? O que a gente sente, passa quando a gente está desconectada dessa nossa intuição, né? Da mulher selvagem, e todos os canais que ela abre quando a gente se conecta. Essa questão do conseguir se posicionar, conseguir falar quando alguma coisa incomoda, fazer as coisas que a gente quer, que gosta, e saber o que é melhor para a gente. Que isso é o mais forte, né? O quanto a gente procura fora, procura se adequar sempre para saber o que é melhor, a gente sempre está procurando em outras coisas, quando na verdade as respostas estão todas dentro de nós. E o tanto que a gente sofre quando a gente se afasta dela, né? Essa questão da depressão, do estar sempre cansada, do estressada, de se colocar em relações, em trabalhos, em coisas que só desgastam a gente, permitir esses relacionamentos e viver essa coisa do exigir ou de mais ou de menos, ou não exigir, né? Não saber o quanto é o que a gente precisa, o que é o que a gente precisa. E o poder entender que está sempre aqui dentro. Se conectar com essa mulher é justamente o conseguir entender o que é isso que a gente precisa, o que é isso que a gente quer e como alcançar tudo isso. E também eu acho importante lembrar o que ela faz muito, que tudo isso que sentimos ou não nos permitimos é justificado por tudo aquilo que foi vivido no passado, né? O quanto que nos colocaram num lugar onde a expressão não podia ser vivida,
e que isso fez com que a gente acreditasse que é assim, né? E eu gostei muito, me emociona mesmo, que a gente consegue encontrar essa mulher nessa sensibilidade que todas nós experimentamos, mesmo sem dar nome ao que é, mas é aquilo que faz vibrar dentro mesmo, né? Como ela dá, de olhar os dedinhos, achei tão bonitinho isso, sim. De uma criança que nasce, ou de um pôr do sol, ou essas coisas que tocam fundo e que a gente se emociona e arrepia, eu acho que é mesmo uma saudade dessa essência, né? Desse contato com a mulher. Eu acho que, assim, estava pensando, porque eu choro com facilidade, e eu acho que é por isso, porque toca muito essa lembrança, né? De tudo que é bonito em nós e que foi relegado mesmo, foi deixado à margem por crenças e porque todos disseram o que nós não poderíamos fazer, o que não podemos fazer. Hoje mais, mas é muito importante entender que hoje é um pouco mais autorizado fora, mas a autorização é interna. E talvez essa mesma gente brigando e tentando ocupar um espaço, talvez não tenha a autorização interna, o reconhecimento de que isso é nosso, é inato, é um direito divino. Eu acho que a diferença é essa, de poder viver essa mulher selvagem. Não porque eu tenho o direito e vou brigar e competir no mundo para ocupar o meu espaço, mas porque eu entendo que é um lugar meu, né? Eu acho que isso pode fazer a diferença. Sim, concordo. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, pessoas. Eu estou vendo um monte de nomezinhos aqui, poucas faces. É muito cedo para a gente se mostrar toda descabelada. A gente fazia leitura só por áudio, né? E hoje eu quase vim de pijama, tal, fantástico, chegando e falei, meu Deus, hoje eu não posso. Hoje vão me ver. Eu Pode de posso sim, a minha pijama. mulher selvagem pode Claro de que pijama. pode. E tá, é Claro. isso, olha que isso é legal, né? Essa coisa, essa questão do como eu devo me apresentar, isso também entra em todo esse bloqueio, né, que colocaram na gente. Então, eu não posso me expressar se eu não souber exatamente o que falar, ou se eu não tiver com a roupa adequada, se eu não tiver com a cara adequada, com o cabelo de um jeito, aí eu não tenho o direito de aparecer, de me expressar, de ligar, né? E a gente fica com essa. Ela falou da questão do se importar, quando a gente não está conectada, o quanto a gente se importa com o que o outro fala, né, com o julgamento, e é justamente, né, tá, será que eu posso colocar a cara aqui, vão reparar que o cabelo tá para lá, tá para cá? E tem muito isso, né, essa relação também. É bem interessante o quanto, mesmo pensando em um grupo de eu tô indo para discutir sobre isso, vamos falar sobre isso, né, interpretar esse tipo de coisa, libertar o selvagem, ainda preciso estar arrumada, com o cabelo certinho, senão não vale. E é muito louco como isso pega inconscientemente, simplesmente faz porque acha que precisa ser, né? Precisa ser assim. Eu acho que até estar ou sendo chamada para discutir sobre essas coisas e entender essas coisas é porque dentro está ainda forte isso, né? Eu acho que é uma luta com o que eu acabei de dizer, do que eu acredito que é um direito e do que eu sinto que é o direito, né? Eu acho que é esse caminho, é buscar mesmo e ir se percebendo, né? Olha o que ainda tem, olha a força que determinadas condições ainda tem dentro de mim, né? Que me fazem agir ou me incomodar ou me sentir presa, aprisionada, querendo gritar, querendo sair correndo, fugir, ter liberdade, né? Todas essas coisas que, assim, quanto que a gente sente quanto que eu sinto, vou falar de mim só, porque a gente se iguala, mas o quanto que eu sinto às vezes eu preciso sair correndo, eu preciso de ar, eu preciso respirar, eu preciso ser, eu preciso me permitir ser. E eu acho que é um grito meio calado, né? Assim, e eu acho que essa nossa intuição, ela
está coligada, né, com todas as mulheres, assim, com as que estão próximas. Então, é como se a gente realmente sentisse essa dor mais profunda, né? E talvez toca muito quando a gente vê uma mulher que é outra parte da gente, mulheres próximas vivendo mais angústia que tem a ver com a nossa, e aí parece que isso aumenta, né? A angústia que você vê no outro, ou vê o outro, ou julga que o outro está sendo preso, reprimido, e, meu Deus, você tem direito a isso, mas é o meu grito interno, né? Eu tenho direito a isso, e eu não quero ver mais isso, eu não quero ver. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho lindo esse livro, o jeito que ela coloca, e o jeito que ela viveu, que delícia daquela infância, mesmo sendo assim, perto de guerra antiga, tal, vivendo uma outra situação, mas que delícia poder estar perto da natureza dessa forma, né? Aprender dessa forma. Alguém quer falar mais? Alguém escreveu aqui? Parece que eu vou saindo para o trabalho. Quem não conseguir ligar ou falar o microfone, pode escrever no chat e a gente lê. Ana ligou o microfone, não sei se quer falar alguma coisa, Ana. Não, tudo bem. Não sei nem mexer aqui. É só ligar a câmera se quiser, ou só falar. Nossa, estou apanhando, mas estou escutando. Você quer falar alguma coisa? Não, estou gostando bastante da leitura. Eu não tinha começado ainda, estava resistente, mas gostei bastante. Estou conseguindo acompanhar. Legal. Legal. Eu acho Leram até que página, Mia? Está perguntando até que página que a gente leu? O meu como... Tem várias versões, né? Então não dá para saber. O meu é esse aqui. Então, essa versão aqui, a gente está na página 27. Se eu não me engano, tem uma outra versão que é igual, só que não é de capa dura, que também é o mesmo número de página. Mas tem várias versões, então eu não sei dizer. O seu é em qual, mãe? O meu é em PDF por enquanto. Então, aqui seria que eu vou esperando chegar o meu livro. Tem número de página? Tem 15, página 15, se for PDF. Tá. Ô, Mi, é a Denise, tudo bem? Tudo bom? Eu fiquei olhando a sua mãe conversando, eu falei, acho que é mãe ou irmã, muito parecida. Irmã, eu adorei. Eu imaginei que fosse. Tá? Estou adorando, viu, a leitura. A primeira versão desse livro foi escrita quando? Aqui está 1999, não, eu não sei, seguindo 99? Aqui, 99. Aqui está não, 92. 92? Tá. Mas, então, bom, ela está falando da experiência de vida dela, tal, né? Mas eu imagino que hoje as mulheres elas estão com mais possibilidade de expor, não, as suas necessidades, os seus sentimentos. Assim, evoluiu um pouco, nem tudo. Eu vejo assim por mim no trabalho, né? Eu vou dar um exemplo vivo para vocês, tá? Eu tinha um chefe homem e ele me privava de tudo, ele me assediava, vamos assim dizer, moralmente, me colocava lá para baixo. E o que aconteceu? Obviamente, ele se destemperava e todo mundo via a reação dele comigo. Até que uma mulher, ou algumas mulheres lá do trabalho, foram no diretor, que tem uma cabeça mais aberta, e explicou o que estava acontecendo. E essa pessoa, ela foi destituída do cargo. Então, para mim, isso foi um avanço. Eu não precisei debater com ele. Ele me maltratou na frente de todo mundo, fiquei na minha. Eu falei, olha, se você acha que eu não estou a contento, pode me dispensar. Viram isso, inclusive um homem viu, e foi todos na diretoria expor a situação, só para você entender o que eu estou expondo. Hoje eu tenho uma coordenadora mulher, e eu desenvolvi o meu trabalho consideravelmente em função da tratativa. Eu entendo isso que hoje passa. Eu acho que no mundo corporativo isso ainda tem que estar, ainda não está bem evoluído, tá?
Mas eu acho que numa relação familiar, hoje, pelo que eu vejo da minha família, meu irmão, minhas irmãs casadas, hoje as mulheres ela têm mais oportunidade de expor as suas necessidades. E o homem, claro, eu vejo um núcleo muito pequeno que é família. E os homens, eles têm uma tendência, assim, a ouvir hoje, tá? Então, eu acho que está evoluindo um pouco esse lado, o que eu digo, eu entendo o lado selvagem, não é você ficar correndo pelas montanhas atrás de animais, pássaros, não. Mas é você expor os seus sentimentos. Eu vejo dessa forma, não sei se eu estou interpretando corretamente o livro. O que ela está tentando passar para a gente, certo? Uhum. Uhum. O que eu percebo é, existe sim, claro que tem uma evolução e hoje em dia a gente está ganhando espaço, né? Mas falando muito do interno mesmo, é o quanto nós ainda temos muita influência, né, do que nos foi ensinado, ou de como era a sociedade, e quanto muitas vezes a gente acaba se calando, mesmo sabendo que eu posso, né? Sabendo que eu posso falar sobre, ou eu posso expor minha opinião, muitas vezes a gente ainda se cala pelo medo de, ai, mas será que vão gostar de mim, né? Aquela questão do ser aceito. Então, ainda tem. O que eu entendo dessa mulher selvagem é justamente chegar num ponto que eu sei que nesse momento eu preciso expressar que isso está me incomodando, ou que eu gosto disso, né? Ou saber quando expressar. Eu acho que é justamente isso que eu entendo da nossa mulher selvagem. Independente do ter espaço, claro que isso ajuda muito, o ter espaço na sociedade, mas quando eu consigo colocar para fora, então, sabendo que eu posso, mesmo assim, muitas vezes eu não falo, eu não exponho aquilo que eu penso. Então, é o ponto do eu conseguir, de fato, expor aquilo que eu sinto. Seus sentimentos, então. Ok, legal. Então, eu vejo... Posso falar? A Janaína está com a mãozinha levantada, então, ela quer falar também depois. Então, pode falar, eu espero. É que eu não vi mãozinha. Bom dia, eu ia falar assim, a gente tem uma questão da mulher selvagem como intuição, né? E antigamente, eu acho que, fazendo um comparativo com o antes e o agora, né? A gente se policia sempre, tanto antes quanto agora, a gente se policia como mulher nessa intuição. Porém, apesar da gente ter a visão agora de que a gente está um pouco mais liberta para expressar os nossos sentimentos, isso e aquilo, ainda tem essa cobrança interna, e eu acho que a gente se impôs muitas distrações no meio do caminho também, porque o mundo de hoje, o mundo que a gente vive, a gente continua sendo multitarefas, ainda muito mais do que era antigamente, né? Então, a gente se distrai e apesar de saber que existe essa mulher selvagem, a gente vai se distraindo a partir do momento que a gente tem a gente é empresário, a gente é mãe, a gente é funcionário de uma grande empresa, a gente é funcionário de uma pequena empresa onde você tem que fazer tudo, ou então a gente tem 1, 2, 3 filhos, ou então a gente trabalha, estuda, ou a gente dá conta da casa, trabalha, estuda. Então, são várias distrações, eu acho que tiraram, de qualquer forma, esse contato com essa mulher selvagem. Então, a gente precisava dedicar mais tempo, como ela falou, né, daquele jardim, né, cultivar mais isso daí para que essa mulher selvagem aflore. Concordo. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Eu achei muito interessante esse livro, eu não tenho ele,
E assim, ontem eu vi por acaso, né, a mensagem no grupo e eu acordei exatamente próximo ao horário. Eu falei assim, eu ia colocar o celular para despertar, mas acabei não colocando, mas acordei exatamente próxima ao horário do trabalho, né, a ser realizado, do estudo do livro. Eu achei muito, muito interessante essa abordagem dela, e veio a calhar. Essa semana eu estava ouvindo um especialista falar sobre mitologia e falava exatamente da mulher. E ele falava que existiu, antes da nossa era patriarcal, a era matriarcal, que foi basicamente assim sendo substituída quase que à força pela era patriarcal, né? No decorrer. E muitos assim não sabem que essa era existiu, porque a gente está tão acostumado com a era patriarcal que a gente não sabe que lá, 1900 antigamente, na era talvez dos caçadores-coletores, não sei, o que imperava era a era matriarcal, onde a mulher, ela, no caso, ele fala, ela nutria, né? Então, o homem caçava e vinha com os alimentos e a mulher que fazia a comida. Então, ela manipulava toda essa coisa, era como se fosse... Ela mantivesse o poder, ela tinha o poder da vida, né? E tinha também o poder de manipular a alimentação. Então, ela, basicamente, ela era uma mulher poderosa. Em algumas, assim, culturas, ela, no caso, antes da era patriarcal, eu acredito que na maioria, a mulher era reverenciada como se ela fosse uma deusa. E foi sendo substituída ao longo do tempo pela era patriarcal, onde veio Deus, aquela coisa toda. Isso aí é comprovado historicamente. E muitos de nós assim não conhecemos essa história da mulher. E eu acho que esse livro ele fala muito dessa questão, entendeu? Da mulher com força dominante, aquela coisa que ela acabou sendo como se fosse aprisionada, né? Dentro de uma casca, sendo submissa, coisa que ela não era antes. Tá? Obrigada aí pela participação. Bom, se você puder depois, não sei se essa aula está no YouTube, alguma coisa, essa da mitologia, se você puder... Tá sim. Põe o link no grupo para a gente poder ver também. Coloco sim, ele é um mitólogo. Legal. É muito interessante, assisti essa semana, coloco no grupo. Perfeito. Legal. Eu acho muito interessante isso mesmo, e tem a questão também, além dessa questão do alimento, né, que eu já vi, eles antigamente não sabiam que o ter um filho, né, era fruto do sexo, e que, na verdade, eles achavam que era simplesmente um poder da mulher, então não existia essa conexão entre o homem, o sexo com o homem que faz gerar o filho, mas que se acreditava, de fato, que era a mulher que gerava sozinha, né, concebia essa questão do filho, e por isso também tinha essa coisa da deusa mesmo, era muito, a mulher é elevada, a mulher era muito isso, da questão a mulher tem esse poder de gerar a vida para a comunidade, e era muito reverenciada, até que descobriram que precisava do espermatozoide, e aí começa toda essa construção, né, além de muitas outras coisas, mas tem isso do ter sido aprisionada mesmo, toda essa nossa potência, tudo isso que a gente acredita, que a gente é capaz, foi aprisionado isso por muitos anos, né? Então é realmente uma desconstrução que a gente tem que fazer e é super legal isso de buscar mesmo entender como era antes, né? Do patriarcado, como é que funcionava antes para a gente poder se conectar com isso. Acho muito legal. E justificar, né? Também por que sentimos assim e reagimos assim. Eu acho legal, é uma escavação mesmo arqueológica, né? Foi tanto tempo enterrada, mas que bom que tem os ossos, que bom que a gente pode ter contato com isso novamente, né? Basta a gente decidir e, como a Ana disse, não se distrair, porque muitas vezes essa coisa é real. São armadilhas que a gente entra, porque, nossa, agora eu já posso trabalhar, agora eu já posso fazer não sei o quê, agora já me autorizam, já me enxergam, faz com que eu acredite que eu tenho meu espaço. Mas a briga e o aprisionamento interno ainda está lá. Então, é mais profundo do que simplesmente ter um espaço fora. É autorizar esse espaço dentro, né? É isso aí, acho que a gente já encerrou, passamos um pouquinho do horário.
Tem alguém aí? Camila levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Daí a gente encerra. Uhum. Só batendo palma mesmo pela fala, pela leitura, por tudo. Eu não ouvi. Obrigada. Batendo palma pela fala, pela leitura, por palminha. tudo. Legal, legal. É muito, Legal. muito interessante. Eu acho que a conexão está aqui e está aqui quem quer, né? É um chamado. Eu acho que a intuição traz isso e nos conecta e aproxima as pessoas. Eu vou sentir muita falta daquele nosso momento. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Tá. Então, o que acontecia, deixa eu Pode explicar para vocês. A gente estava lendo no Clubhouse e no finalzinho eu costumo pegar algumas cartas ou livros e hoje eu estou sem os meus oráculos aqui, tem vários que a gente escolhe uma carta, uma mensagem. Claro que não vai dar para tirar uma para cada uma, mas a gente vai eleger uma mensagem para o grupo, para o dia. Hoje eu tenho só as palavras que curam, então a Jéssica apareceu aí agora, eu vou pedir para a Jéssica escolher um número de 1 a 52, e aí a gente lê a mensagem. Eu escolho o número 30. 30? Tá. Alguém falou alguma coisa ou só o microfone Não. aberto? Era na Jéssica. Dê graças por todas as coisas. A gratidão é um dos ingredientes básicos para o nosso progresso ao longo da caminhada. Repetidas vezes perdemos de vista aquilo a que devemos ser gratos: nossa saúde, nossos amigos, nosso conforto material e, o mais importante, o próprio dom da vida. Toda situação na vida, até mesmo uma aparente tragédia, tem sua compensação. O ato de agradecer invoca este bem e ajuda a concretizá-lo. Até experiências dolorosas se tornam agridoces quando o universo executa seu plano perfeito através delas. Uma amiga minha sofreu uma separação muito dolorosa de alguém que amava. De um ponto de vista racional, a experiência foi um terrível trauma. Tudo aquilo que ela estimava lhe foi brutalmente arrancado. A dor parecia insuportável. Apesar de tudo, ela agradeceu. Passaram-se muitos anos até que as feridas cicatrizassem. Foi quando ela conheceu um novo parceiro. A relação floresceu e chegou a um nível de contentamento e de realização que faltara ao anterior. A separação, ela veio a perceber, fora, na verdade, um presente. Dê uma olhada na sua vida. Você está sendo grato por todas as experiências por que tem passado? Se, no entanto, estiver reagindo negativamente a uma determinada situação, tente abordá-la de uma maneira diferente. Agradeça pelo fato de a situação ser exatamente como é. Em seguida, observe o que acontece. Quando você muda de atitude a respeito da situação em que se encontra, as circunstâncias a ela ligadas também se transformam. Tão milagroso é o poder de agradecer por todas as coisas. Quando se aprende a amar o inferno, descobre-se o céu. Olha que bonitinho. Fica a mensagem. Gratidão, então. Gratidão por esse encontro. Adorei. Deixa eu... Mi, uma perguntinha. Toda quarta-feira você vai estar... Como é que funciona? É a primeira vez que eu estou entrando nesse Esse grupo. foi o primeiro. Toda Sim. quarta-feira, às 7 horas da manhã. Aí a gente vai continuar a leitura. Legal. Tá bom? Tá. Obrigada, Então, viu? tá. Boa semana. Gente, boa Boa semana. semana. Um beijo. Quer compartilhar mais alguma coisa no grupo? Fiquem à vontade. E se quiser convidar mais pessoas, vamos deixar as mulheres selvagens, mesmo se tiverem homens que queiram conhecer essa parte, não tem problema. Tá bom? Tá ótimo. Beijo a todas. Vocês também. Tchau, Bom tchau. dia. Prazer, prazer. Tchau. Valeu.